dead or alive. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Bin Laden é filho de um empreiteiro árabe, de uma dos casamentos, né, um dos primeiros casamentos desse empreiteiro. A convivência com o pai dele é uma convivência difícil. O pai dele se separa da mãe cedo e ele tem um papel mais ou menos marginal entre o conjunto são vários filhos, né, irmãos que ele tem, né, e ele se dedica cedo, né, já na adolescência ou na tardia adolescência, aos estudos religiosos na própria Arábia Saudita, né, onde você tem, é claro, uma vertente bastante forte, né, do sunita, né, próximo do salafismo, né, enfim, que é a versão mais radical do Islã. Palestino, nascido na faixa de Gaza, sócio do jornal árabe Al-Quds Al-Arabi em Londres, Atuan guarda um troféu. A história de um encontro com Bin Laden numa caverna nas montanhas do Afeganistão antes dos ataques do 11 de setembro. A partir do que o senhor ouviu do Bin Laden, como é que o senhor explica o ódio extremo que ele desenvolveu contra a civilização ocidental? Os Estados Unidos são odiados por Osama Bin Laden, que vive cheio de ódio contra a administração americana, não contra o povo, mas contra as políticas americanas. Bin Laden sente que quando estava combatendo as tropas soviéticas no Afeganistão, foi usado pelos americanos e depois descartado, como se fosse um lenço de papel. Ficou amargurado. Depois que os guerrilheiros derrotaram as tropas soviéticas, os Estados Unidos os descartaram. Como se não bastasse, passaram a ser considerados terroristas. So they accomplished the job and they abandoned, and in the top of that, they were accused of being a terrorist. A invasão soviética do Afeganistão foi um momento decisivo na experiência do Osama Bin Laden, tanto do ponto de vista da perspectiva de mundo dele, né, ou seja, da concepção de jihad, né, e de defesa do Islã e da religião muçulmana contra o imperialismo soviético, mas também foi um momento decisivo na formação dele do ponto de vista militar. Quer dizer, é no Afeganistão onde ele passa a participar ativamente não só do combate, né, efetivamente, mas também a comandar, né, grupos de homens na resistência contra a invasão soviética. E é nesse momento também que ele tem contato com a Agência de Inteligência Central-Americana, no sentido de viabilizar a transferência de armas, né, e de inteligência para os mujahedins no Afeganistão. Então, a experiência do Afeganistão, sem dúvida, é um ponto decisivo na transformação do Bin Laden numa liderança armada, militar, e também uma liderança espiritual e ideológica
do islamismo mais radical. É um projeto baseado numa concepção mais radical do Islã, né, numa concepção também inspirada na noção de que os regimes árabes, principalmente os regimes árabes em países islâmicos, traíram, né, a verdade fundamental do Islã ao selarem alianças com países ocidentais, com os chamados, né, ou com países representantes dos cruzados ou aliados de Israel. Roger, be advised, you have 3. I say again, 3. T-55. Heading your direction. I think they better start doing something. I want to see action. I'm sick of talk. I've heard talk for ever since we landed here. We've been here long enough. I'm tired of waiting. Ready to go. The sooner we go, the sooner we get home. Que tipo de comentário Bin Laden fez ao senhor sobre a possibilidade de fazer um grande ataque contra os Estados Unidos? Bin Laden was full of hatred toward the American. Bin Laden estava cheio de ódio contra os Estados Unidos. Pude ver, quando eu mencionava os Estados Unidos, podia ver o sangue lhe subir a cabeça. Reach his face and his face becomes very... Em 93 é um momento importante porque enfim, pela primeira vez, o ataque ao World Trade Center, né, mostra que elementos de grupos terroristas internacionais são capazes de atingir o coração dos Estados Unidos. O ataque ele tem uma capacidade destrutiva bastante grande, né, ele poderia ter sido pior, não foi pior em função da falha, da detonação de alguns dos explosivos que estavam colocados no subsolo do World Trade Center, mas ele, em 93, soou o alarme para o surgimento dessa nova rede de terroristas, né? Chama atenção para figuras como Bin Laden, né? e torna os esforços dos agentes de inteligência americanos mais focados, mais voltados para esse elemento novo, né, que é o terrorismo internacional ligado a uma nova forma de organização, uma organização em rede, né, uma organização mais difusa, que trabalha com células dentro e fora, dentro dos próprios Estados Unidos, mas também em diferentes países, né, e que tem recursos não só tecnológicos, mas materiais substantivos, capazes de levar a cabo operações complexas, como foi no caso do World Trade Center em 93. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعد هدي السلف ليس الذي لم يعرف الدرب السوي حيا عمري على حصيري دعوتي يا خيول الله خيري واصحابي مثل الصياصي لوعة وآه الحصى وأنين التلال وآه الحصى وأنين هيا نشد الرحال ندوث القيود نخوض. Qual foi o momento mais assustador do encontro que o senhor teve com Bin Laden? Quando eu estava dormindo no mesmo quarto com Osama Bin Laden, em camas que na verdade eram feitas de galhos de árvore, eu não conseguia me acomodar direito. A cama era ruim. Botei a mão embaixo da cama para ver o que estava incomodando minhas costas. Puxei.
Era um revólver. Puxei as outras coisas. Era uma caixa de granadas de mão. Eu estava dormindo sobre um arsenal. Bin Laden estava ao lado dormindo. Posso dizer que ele não roncava. Se alguém quisesse matá-lo, aquela era a melhor oportunidade. Porque eu tinha os revólveres, as granadas, tudo. Mas eu não pensaria em fazer algo assim. Tanzânia e no Quênia, um ataque que produziu muitas vítimas, né, mais de 200 vítimas. Paradoxalmente, um ataque que matou mais africanos do que americanos, né, os ataques eram dirigidos a representações diplomáticas americanas, né, mas demonstra também a capacidade da Al-Qaeda de operar em diferentes países e com muita coordenação. Né, os ataques foram praticamente simultâneos, pelo menos com muito pouca diferença de tempo entre um e outro. Em 98, a Al-Qaeda talvez estivesse chegando no ápice da sua capacidade organizacional. Né? O atentado já começa a ser planejado, né? A World Trade Center, em 98. A gente sabe que esse atentado levou de 4 a 5 anos, né, de planejamento. Tanto os ataques à embaixada, como posteriormente o ataque ao USS Cole também foram os pontos altos, né, tanto no que diz respeito ao número de pessoas recrutadas pela Al-Qaeda, a expansão em termos realmente de capacidade operacional, mas também na sofisticação das ações, né, e na ousadia dos alvos. É verdade que o senhor recebeu ligações da Al-Qaeda? Recebi várias chamadas telefônicas da Al-Qaeda, mas não de Bin Laden pessoalmente. As ligações foram feitas pelo braço direito de Bin Laden na área militar. Disse-me que eles iriam dar aos Estados Unidos uma lição que os Estados Unidos jamais tinham recebido. É provável que ele já estivesse dando sinais do que viria a acontecer no dia 11 de setembro. Bin Laden pessoalmente não usa telefone fixo, não usa celular, não usa qualquer tipo de equipamento eletrônico, porque sabe que pode ser fatal. Mas os seus colegas e assessores usam. Em 2001, havia muita já informação sobre o Bin Laden e a sua rede. Na verdade, depois do atentado das embaixadas e o atentado ao USS Cole, o presidente Clinton já tinha ordenado ataques a campos da Al-Qaeda no Afeganistão com o objetivo de eliminar fisicamente Bin Laden. E quase foi bem sucedido em um desses casos, né, no caso do ataque a mísseis a um campo da Al-Qaeda no Afeganistão. Foi uma diferença de 1 hora, o Bin Laden conseguiu fugir. Né, apesar disso, os serviços de inteligência não foram capazes de obter as informações, né, que apontavam para uma operação do porte da operação de 11 de setembro de 2001.
setembro não só acaba colocando Bin Laden como a prioridade número 1 em termos da luta contra o terrorismo dos Estados Unidos e, portanto, inicia a guerra contra o terror, com todas as transformações que a gente viu, mas torna Bin Laden uma liderança de fato global, né, associada a ações no mundo inteiro contra os Estados Unidos e seus aliados, em nome de uma ideologia que conseguiu uma penetração muito grande em certos círculos islâmicos, principalmente salafistas, em diferentes países do Oriente Médio, mas não só, mas também na Ásia. A morte de Bin Laden hoje significaria o fim da Al-Qaeda? Se você me fizesse essa pergunta antes da invasão do Iraque ou antes do 11 de setembro, eu responderia que a morte de Bin Laden significaria o fim da Al-Qaeda. Por quê? No Oriente Médio, no mundo islâmico, as organizações giram em torno de um homem. Quando o líder é morto, a organização se desintegra. Mas a Al-Qaeda é diferente. A organização se transformou. Osama Bin Laden desapareceu nos últimos anos, mas a Al-Qaeda vem se fortalecendo cada vez mais. É 10 vezes mais do que era antes, em consequência das guerras da política externa do presidente Bush. Now, Al-Qaeda is not as it used to be a pyramid-built organization when you have the top and the bottom. No. A Al-Qaeda hoje é uma organização que se espalhou. A horizontal. It's a flat, loose organization. You have several mini Al-Qaeda. O que existia antes era uma Al-Qaeda. Hoje há várias mini Al-Qaedas. É como um franchise, uma rede de lanchonetes. Agora existe Al-Qaeda no Afeganistão, Al-Qaeda no Paquistão, Al-Qaeda na Arábia Saudita, Al-Qaeda no Iraque, Al-Qaeda na Somália. Amanhã, quem sabe, haverá uma Al-Qaeda na Europa. Igualmente, a Al-Qaeda já não depende da TV Al Jazeera ou do jornal Al-Quds para divulgar seus comunicados. A Al-Qaeda dispõe de uma mídia alternativa, os sites da internet. Qualquer pessoa pode ter contato na internet com a ideologia da Al-Qaeda. Ninguém precisa ir ao encontro de um pregador ou ao líder, ou esperar por instruções ou por lições sobre a ideologia da organização. Este é o perigo, o lado mais perigoso do fundamento da Al-Qaeda. It was nearly 10 years ago. The bright September day was darkened by the worst attack on the American people in our history. The images of 9/11 are seared into our national memory. Hijacked planes cutting through a cloudless September sky. The Twin Towers collapsing to the ground. It's incredible. Okay, I'm gonna have to go find. And yet we know that the worst images are those that were unseen to the world. You okay, sir? Okay. The empty seat at the dinner table. Can I just get a toot off? Children who were forced to grow up without their mother or their father. Parents who would never know the feeling of their child's embrace. Nearly 3,000 citizens taken from us, leaving a gaping hole in our hearts. Okay. Back to you. On September 11th, 2001, in our time of grief, the American people came together. We offered our neighbors a hand, and we offered the wounded our blood. We were also united in our resolve
to protect our nation, and to bring those who committed this vicious attack to justice. We quickly learned that the 9/11 attacks were carried out by Al-Qaeda, an organization headed by Osama bin Laden, which had openly declared war on the United States and was committed to killing innocents in our country and around the globe. And so we went to war against Al-Qaeda to protect our citizens, our friends, and our allies. There's all these noises. I don't know what it is. They say someone needs help. Yeah, Mike! Mike! Mike, come over here! Yeah! Anybody need a doctor? Where are you? Oxygen. Don't have oxygen. Hello, Doc. Hey, that guy needs some oxygen if someone can share it with him. 10-4. Thanks.